Oi, gente! Hoje eu vim contar a minha bênção. E a minha bênção é quando eu falei nos stories que eu tinha uma bênção pra contar, muita gente... Peraí que estão me ligando. Muita gente achou que eu estava grávida. E a verdade é... eu não estou grávida. Eu não estou grávida ainda. Mas eu tenho realmente uma bênção pra contar. No meu aniversário eu fui muito surpreendida por Deus de diversas formas. E eu fiquei, poxa, eu preciso contar, sabe? E aí quando foi um dia depois do meu aniversário, passou um filme na minha cabeça. Quando eu recebi esse presente que eu vou mostrar agora, que inclusive eu estou usando. Tcharam! É uma câmera! Gente, eu ganhei a minha câmera. Eu ganhei minha câmera. Ignora o meu tripé. No dia 16, como eu tava falando, o Senhor me surpreendeu através da minha família, né? Meu marido, minha mãe, minha família. Que me acreditaram em mim mais do que eu mesma. Porque eu tava falando há 3 anos, eu acho, uns 2 anos, que eu queria muito comprar uma câmera, que eu precisava guardar dinheiro. E eu guardava, mas sempre acontecia alguma coisa e, enfim, não tava dando pra guardar direito. E quando eu recebi, eu fiquei tão feliz que eu chorei igual uma criança. Chorei demais. Ninguém gravou. Tudo bem, tá registrado no céu, no olhar de Deus. Mas eu fiquei muito emocionada e aqui eu quero, trazer só um pouquinho, né, do porquê eu fiquei emocionada. Porque passou um filme na minha cabeça, assim, de tudo. Eu anotei aqui várias coisas pra falar, inclusive já tentei gravar falando, mas eu não consegui. Enfim, eu não sou muito boa dessas coisas, assim, mas... enfim, de falar tão bonito. Mas eu comecei nesse mundo da comunicação, sei lá, acho que eu tinha uns 20 anos, foi o tempo da pandemia, assim. E antes da pandemia, eu não, sei lá, eu tava focada em outra coisa. Num sonho, né, que eu tenho até hoje como um sonho, mas é um sonho que está entregue nas mãos do Senhor. E isso aconteceu depois que eu entrei nessa parte da comunicação, que foi uma surpresa pra todos, inclusive para mim. Eu não quero me emocionar nem nada, mas só Deus sabe o quanto que a área profissional pra mim é uma parte muito delicada. Eu não sei porquê, eu não sei explicar o porquê. Eu sempre fui muito ansiosa sobre isso e nunca sabia o que ia acontecer um dia depois, enfim, como é que eu estaria daqui a um ano. E eu confesso pra vocês que eu parei de pensar assim não faz muito tempo, sabe? Sei lá, uns 2 anos. Eu acho que eu parei de pensar dessa forma. Que eu mudei um pouco a minha mentalidade nessa questão de realmente entregar isso nas mãos de Deus. Nunca tive ambições, sabe? Nunca, nossa, eu quero ser uma âncora de televisão, eu quero ser dona de uma grande agência. Sei lá, eu pensava assim, nossa, eu quero trabalhar de um jeito que... sim, seja muito bom, mas que eu encontre propósito nisso e eu fique muito bem com isso, de todas as formas, espiritual, material, financeiramente, comigo mesma, saúde física, emocional, tudo isso. Então, se alguém vir me perguntar que sim, Yasmin, o que tu pensa na área da comunicação hoje, como é que tu te imagina no futuro? Não sei. Tá totalmente entregue na mão de Deus isso. Mas tinha uma coisa que eu queria muito, que era uma câmera. E eu não falava muito sobre isso, eu falava assim... eu vou ficar um pouco emocionada assim. E eu falava pra Deus isso nas minhas orações. E cheguei a compartilhar, né, com um pouco minha família. Às vezes minha mãe falava, minha filha, quando é que você vai trocar de celular e tal? E eu falava, mãe, eu não quero trocar de celular agora, eu realmente não tenho esse desejo de trocar e tal. Mas tem um novo lançamento, eu não tô muito preocupada com isso, eu vou fazer com o que eu tenho, entregar o meu melhor. E eu falava, né, mas eu vou juntar dinheiro porque eu quero comprar uma câmera. E aí o Senhor veio e me surpreendeu, né, usou minha família aí pra me surpreender. E eu fiquei muito grata a Deus, porque Ele ouviu a minha oração. E das pequenas coisas, uma das únicas coisas que eu queria, que não era, nossa, como eu falei, essa questão de ambição e tal. Mas o Senhor foi lá e me deu
E esse eu vi uma grande resposta para muitas coisas. E aí tem aqui um ponto, e eu espero que eu consiga cortar várias partes desse vídeo, que quando eu recebi a minha câmera, eu fiquei, ai, será que eu conto? Será que eu não conto? Que será compartilhar e tal? Mas, tipo, ninguém precisa saber, mas, tipo, ai, sei lá, eu queria compartilhar, sabe? Como um testemunho mesmo, porque é realmente um testemunho pra mim. E aí, quando eu tava me questionando, eu ganhei no dia 16. Quando foi no dia 17, uma amiga, como é que eu posso dizer? Uma amiga me mandou mensagem me dando parabéns. Eu não vou considerar atrasado porque eu sei o motivo. E ela me mandou parabéns no dia 17. E a primeira frase depois do parabéns que ela disse foi assim: não tenha medo de compartilhar do conhecimento e das sementes que o Senhor semeia em você. Isso falou tanto comigo que eu falei, eu preciso gravar um vídeo. Não sei porquê, mas eu preciso gravar, mesmo que não seja muito. Eu morro de vergonha de me expor, eu não gosto de ficar me expondo, sabe? Mas eu preciso gravar e eu acho que eu vou começar a gravar algumas coisinhas, assim, do meu jeitinho, que não é muito, tipo, nossa, de ficar falando, mas é como se uma parte de um medo fosse arrancada, assim, mais uma parte de uma vergonha, sabe, foi arrancada. E eu tomei posse, assim, eu quero compartilhar do conhecimento e das sementes que o Senhor semeia em mim. Então, eu não sei os propósitos de Deus pra mim. Eu sempre costumo falar isso, que eu não sei os propósitos de Deus pra mim. Eu não sei o que o amanhã me espera, eu não sei o que vai acontecer daqui a um ano. Eu tava falando, gente, descarregou minha câmera. Eu não sei o que o amanhã me reserva, mas eu tenho muita fé, sabe? E meu coração tá super descansado mesmo no Senhor sobre isso, sobre profissão, sobre tudo. Então, o que eu quero dizer pra você é, se você tem um sonho, entrega na mão de Deus. Se for pra se cumprir, vai se cumprir. Faça algo por isso, faça. Mas peça a direção do Senhor. Porque às vezes a gente quer tanto uma coisa, a gente faz vários meios pra conseguir aquela coisa, bate muitas vezes na trave, né? Você precisa perguntar se é realmente isso que o Senhor quer pra você. Se não for, peça pra Ele derramar paz no seu coração e que você encontre essa paz e através dessa paz você seja direcionado a fazer aquilo que o Senhor quer que você faça e nisso você encontre satisfação. Eu acho que é nesse ponto que eu quero chegar. O meu sonho é outro, mas eu encontrei satisfação no Senhor, naquilo que eu estou vivendo agora. Eu não tô falando de comodismo, porque não é nada cômodo, mas de saber que o Senhor está cuidando, sabe? E que eu ainda tenho algo dentro de mim, que um dia ainda vou realizar esse sonho, mas que esse não é o momento. Quando será? Não sei. Pode ser que seja daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu não sei. Mas eu tô tranquila sobre isso. E eu tô muito feliz, porque o Senhor ouviu a minha oração sobre a minha câmera. E o mesmo Deus da minha câmera é o que vai realizar qualquer coisa, se for da vontade dele. E é isso.